Atenção, está começando o seu podcast. Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, o seu podcast, o Fala Friburgo. E hoje aqui ao meu lado está a Daniele Ed, que vai estar apresentando, conduzindo a entrevista de hoje junto comigo aqui. Não é verdade? É isso, Claudinha, é isso, meu querido! Tá mundo velho! Podcast Fala Friburgo, onde você vai ficar sabendo de muita coisa que acontece aqui na nossa cidade, a respeito de serviços, a respeito de pessoas que oferecem a você condições de vida melhor. Enfim, a gente vai ao longo dos próximos episódios aqui, né? A gente vai debater bastante Nova Friburgo. Esse é o nosso interesse, é trazer para você informação de qualidade com pessoas que trabalham, que atuam em áreas específicas de Nova Friburgo. Como disse Fernando Moreira, nosso colega aqui no nosso primeiro episódio, que foi com o prefeito Johnny Michael, sempre que puder a gente vai tentar tratar os temas em discussão de uma forma bem mais leve, para deixar atraente para você que está curtindo, tanto em vídeo quanto em áudio. Esse Tem trabalho... várias plataformas da pessoa que está assistindo. Isso, esse trabalho Spotify aqui... a gente também tá? A gente tá... É isso aí, Spotify, aonde mais? Deezer. No Deezer, no YouTube, nas redes sociais da prefeitura. É isso Enfim, aí. o que a gente quer é trazer, montar esse canal de comunicação com você aí que está curtindo. Fala Friburgo, é isso. Você pode participar com a gente, mandando sua mensagem, mandando seu questionamento. E hoje a gente tem uma convidada super especial. E o mês de outubro, isso, tem essa campanha, esse movimento aí mundial que incentiva as mulheres a se cuidarem. Porque É muito importante essa conscientização, né? E tá acontecendo em todo o Brasil, acho que no mundo também. Esse Outubro Rosa já é conhecido, né? Exatamente. E a gente tem um adendo, sabe? Porque recentemente nós tivemos a nomeação de uma médica. Ela é a nova diretora médica do Hospital Maternidade, Dr. Mário Dutra de Castro. Está chegando em Friburgo e vamos conversar um pouquinho com ela e conhecer um pouquinho mais da trajetória, dos projetos da doutora Daniele Servinho. Doutora, muito bem-vinda aqui. Obrigada pela sua participação, sua presença conosco. Olá a todos. Bem, me chamo Daniele, como já dito anteriormente. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouco sobre saúde da mulher, sobre o que temos de projeto para a maternidade. Vamos desmistificar um pouco os conceitos e preconceitos criados em torno da maternidade e do parto e trabalho de parto. Isso é muito bacana. Para começo de conversa, eu queria que você se apresentasse. Falasse um pouquinho a respeito da sua formação, da sua carreira até aqui. Bem, eu sou formada pela Universidade de Iguaçu, me formei em 2004. Depois disso, tive uma carreira envolvendo especialização, fiz ginecologia e obstetrícia, atuei em diversas maternidades, em órgãos federais como Marcílio Dias. Hoje, especificamente, eu estou na coordenação da maternidade do Hospital Municipal Pedro II. Já atuo nessa maternidade desde 2013, no cargo de coordenação. Excepcionalmente, como válvula de escape, costumo dizer que é a minha diversão dentro da medicina. Eu fiz medicina esportiva e coordeno o departamento médico do futebol feminino do Fluminense Futebol Clube. Não faço especificamente ginecologia e obstetrícia lá, faço efetivamente medicina do esporte, mas voltado ao cuidado da mulher esportista. Ou seja, né, um trabalho muito atento, direcionado, com esse foco mesmo, né, de prevenção, de atenção à saúde da mulher. Exato, porque além da gente fazer prevenção de lesão, que é a atuação básica do médico do esporte, a gente faz também toda a questão de saúde da mulher para a mulher esportista, que é um ponto de vista um pouco diferenciado. Então, a gente vai tratar lá a TPM, vai fazer prevenção de câncer, vai fazer todas as coisas, todos os cuidados que a mulher necessita, só que dentro do clube, sem a necessidade dela procurar uma ajuda de um especialista extra-clube. Mais adiante, a gente vai conversar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais a respeito desse seu trabalho lá com o Fluminense, né? Que é uma equipe grande,
né, do estado do Rio de Janeiro. Mas por hora, vamos começar falando a respeito do nosso Hospital Maternidade? A gente tem algumas perguntas aqui, né? A gente está no tema Outubro Rosa, que é o tema que está sendo debatido aí. E a primeira pergunta é a seguinte: o que a gente está fazendo como município, lá no Hospital Maternidade, o que a gente tem feito aí em relação ao Outubro Rosa? Quais campanhas estão sendo realizadas? Então, especificamente na maternidade, a gente abriu agendas de coleta de preventivo, porque a gente entende que, apesar da temática ser o Outubro Rosa, ser a prevenção do câncer de mama, existem outros cânceres que também precisam ser avaliados, e essa é uma oportunidade que a gente tem de sensibilizar as mulheres. Então, a gente abriu uma agenda de coleta de preventivo, a gente vai abrir uma agenda para realização de ultrassonografia de mama e estamos fazendo com as pacientes internadas algumas rodas de conversa acerca do tema. Então, a gente está fazendo com que elas percebam a importância da amamentação na prevenção do câncer de mama, que é um tema que às vezes não é muito abordado. A gente foca no Outubro Rosa, foca na prevenção ao câncer de mama, mas a gente esquece que a amamentação é um foco de prevenção e que precisa ser estimulado. E nesse estímulo, a gente ganha por dois lados, que é a amamentação e todos os benefícios que a amamentação tem em relação ao recém-nascido, e a prevenção do câncer de mama de uma maneira muito mais natural e muito satisfatória. Inclusive, a amamentação não é só a questão da saúde, mas fortalece demais o vínculo entre mãe e o bebezinho. Ou seja, vai além do foco mesmo com saúde, passando também para essa questão de vínculo e cuidado e uma relação que vai conduzir aí, né, a vida da criança, deixar ela mais segura consigo, com a mãe. Exatamente. Então, a gente foca na amamentação no Outubro Rosa, mas também pensando no aspecto psicológico que isso tem. Pensando no futuro dessa criança, no vínculo afetivo que ela cria com a sua mãe e principalmente no desenvolvimento dessa criança. Uma criança que é amamentada por livre demanda é uma criança que se desenvolve até intelectualmente muito mais tranquilamente do que as que são alimentadas por leite artificial. Então, a gente aproveita o gancho do Outubro Rosa e fortalece um trabalho que a gente faz habitualmente na maternidade. Mas a sensibilização do tema talvez faça com que as pessoas ouçam mais e absorvam melhor a temática e acabem amamentando mais os bebês e acabem criando mais vínculos, porque aí, além de tudo isso que a gente está conversando, tem a questão do benefício da prevenção do câncer de mama. Voltando a falar a respeito da prevenção, doutora Daniele, qual a importância de se fazer exames? Porque, como a senhora falou, né, não temos só o câncer de mama, tem outros cânceres também que precisam ser tratados, cuidados. Pode falar um pouquinho mais a respeito disso? E o quanto antes também, né, a pessoa descobrir isso é importante, né? Então, no meu trato diário, eu costumo informar as pacientes que ninguém melhor do que elas mesmas para interpretarem as mudanças do corpo delas. Então, inicialmente, principalmente na menina jovem que acabou de menstruar, a ida ao ginecologista ela é muito importante para que essas meninas passem a conhecer e reconhecer o seu organismo. Então, reconhecer as secreções, os odores, os sintomas comuns, os sintomas que não são tão comuns assim, para elas poderem entender qual é o momento em que elas precisam procurar os médicos. Então, nesse contexto, a gente já começa desde da primeira menstruação a orientar quanto à coleta de preventivo, na intenção da gente fazer prevenção do câncer de colo de útero, que é um câncer extremamente comum nas mulheres e, graças a Deus, extremamente curável. Então, a gente já faz essa orientação desde cedo e ensina como realizar o autoexame das mamas, bem como identificar as anormalidades relacionadas ao seu ciclo menstrual, TPM e outras situações afora que envolvem o aparelho genital, o aparelho reprodutor feminino.
Ou seja, a informação é fundamental na hora de se conhecer, de identificar possíveis problemas e começar o tratamento. Exatamente. Até porque quando você conhece o seu organismo, uma mudança mínima, ela já te levanta uma suspeita. Quando você vai ao médico, ele está comparando a sua mama a um modelo que ele tem, um modelo anatômico, que está lá na cabeça, que ele viu durante o seu estudo de anatomia, durante o seu percurso, durante a sua carreira. Então, é completamente diferente da sua percepção. Você percebe a sua mama, você percebe o seu corpo com uma outra característica, com uma outra... um aspecto mais fino, né? Você consegue perceber alterações muito mais sutis do que o médico consegue perceber. Porque para o médico, quando ele chega a reparar, às vezes, uma alteração que sugira um nódulo na mama, por exemplo, esse nódulo já está aí há algum tempo. E você poderia já ter interpretado esse nódulo de uma maneira diferente, no sentido de, toquei a minha mama, ela tem um negócio que não estava aqui antes. E aí facilita na avaliação do médico, que às vezes pode não ter a mesma percepção que você, e pode não notar essa alteração que você está descrevendo, mas que pode fazer a solicitação de um exame complementar e avaliar a existência ou não dessa alteração fina que você percebeu. E esses exames, no caso, né, e o tratamento, posteriormente, detectando aí a doença, como é que é feito? Então, inicialmente, a gente tem o protocolo que o Ministério da Saúde nos orienta e a gente solicita a mamografia. Não existe nenhum exame que substitua a mamografia no diagnóstico do câncer de mama. Nós temos a ressonância, temos a ultrassonografia, temos até o raio-x de tórax, mas eles não são substitutivos, eles são complementares. O exame que faz diagnóstico de câncer de mama, que nos norteia no diagnóstico do câncer de mama, é a mamografia. A partir de uma mamografia alterada, a gente vai avaliar a necessidade de complementação, e essa complementação, confirmando a suspeita diagnóstica, faz com que a paciente vá para a avaliação da biópsia. A gente precisa tirar um fragmento, mandar esse fragmento para uma análise laboratorial, e essa análise laboratorial é quem vai dar efetivamente o diagnóstico de câncer. Até este ponto, tudo que a gente tem é hipótese. Às vezes, hipóteses muito fortes, né? Hipóteses que dão pra gente a certeza do diagnóstico, mas o confirmatório ele é realmente feito por biópsia. E aí, a partir da biópsia, o tratamento ele é traçado de acordo com o tipo de câncer que essa mulher tem. Então, dependendo do tipo de câncer, a gente vai tirar um quadrante da mama, dependendo do tipo de câncer, a gente tira um quadrante e esvazia a axila, tira a mama inteira, aí vai depender do tipo histológico, né, do resultado da biópsia, e de quão agressivo aquele câncer é. Aí, de acordo com isso, a gente define quimioterapia, radioterapia, todo o segmento do tratamento. Doutora Daniele, qual a orientação médica do Ministério da Saúde, enfim, ou se isso parte diretamente de cada profissional médico, para regularidade, para as mulheres fazerem a mamografia? Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, a mamografia deve ser realizada. Algumas pessoas levam em consideração o protocolo anterior, que diz que a partir dos 40 anos, a mulher tem que fazer o exame a cada 1 ano. Mas pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Sua opinião a respeito? É polêmico quando a gente dá uma opinião, né? Mas assim, na minha prática diária, eu peço a partir dos 40 anos, todo ano. E se a mulher tem um caso positivo de câncer na família, eu antecipo essa investigação para 10 anos. Porque vale sempre a pena a gente se cuidar, a gente estar de olho, né? Eu estava vendo recentemente aí o caso do Pelé, que fazia check-ups frequentes, de repente no intervalo curto apareceu um nódulo. Isso acontece. Sim. Né? O organismo, ele reage. Até porque, falando de câncer, a gente está falando de uma célula com crescimento desordenado. Ela não tem um padrão. Ela não vai seguir à risca aquilo que está descrito no livro.
Então, se a gente mantém um espaço muito prolongado de avaliação, qual é o tempo de crescimento daquele nódulo? Ele cresceu em 1 mês, em 15 dias, em 1 semana, ou ele vem crescendo ao longo do ano? A gente não sabe. Então, quando você tem uma rotina de realização de exame, você consegue parear o tempo de crescimento desse nódulo e, às vezes, você já consegue ter uma noção da agressividade dele. Porque, por exemplo, você percebe um nódulo e a sua última mamografia tem 6 meses. Então, a gente sabe que do dia da sua mamografia até você palpar esse nódulo não estava ali. Ele cresceu desordenadamente, no mínimo em 6 meses. Então, isso facilita muito e acelera muito os diagnósticos. E quanto mais precocemente a gente atuar nos casos de câncer, melhores são as respostas do tratamento. Com certeza. Né? Então, o ideal é a gente manter essa periodicidade mesmo. Agora, a gente mudando um pouquinho de assunto, vamos falar a respeito de você. Você não é de Friburgo, né? É do Rio de Janeiro. Me conta, como é que foi que você parou, subiu a serra, parou em Friburgo? Como é que surgiu o convite para vir dirigir o Hospital Maternidade de Nova Friburgo? Então, a minha história com Friburgo, ela é recente. Na verdade, ela começou no ano passado. A família do meu marido tem uma casa, tem uma história em Friburgo, né? E essa casa era alugada e ninguém frequentava a casa. E para minha sorte, essa casa foi desalugada e a gente resolveu vir aqui para fazer obra, para vender a casa. No período da pandemia, foi isso, mais ou menos? Um pouquinho antes de começar a pandemia. Então, a gente veio mesmo para ver o que precisava fazer, para fazer os consertos que precisavam ser feitos, para poder vender a casa. E eu me apaixonei pela casa. Pela cidade? Então, primeiramente me apaixonei pela casa. E aí, como é uma casa que tem uma história muito forte pro Luiz, ele reacendeu toda a história da família dele, da construção. Porque a casa foi construída pelo pai dele e pelo avô. Então, imagina. Toda uma bagagem histórica por trás, né? Você olhar e aí cada madeira que tem na casa, cada tijolinho que tem na casa, foi seu pai e seu avô que colocaram ali. Então, reacendeu a paixão dele. Nasceu um amor pela casa dentro de mim. E, convenientemente, nós tivemos Covid. E nós estávamos aqui. Quando a gente diagnosticou o Covid, a gente tinha vindo para passar um final de semana na cidade. A gente diagnosticou o Covid, então a gente passou a quarentena trancados dentro de casa. Aí o que era um romance virou um casamento. Virou um casamento. Consequentemente, passado o período de quarentena, de isolamento, a gente passou a frequentar a cidade, a conhecer a cidade. E aí terminamos de nos apaixonar. E hoje em dia o desejo que a gente tem é de vir para cá mesmo e fincar as nossas bandeiras aqui. Ele já tem raízes, né? Eu tentar transplantar as minhas raízes do Rio para cá. E o convite para assumir a maternidade, como é que veio? Então, eu fiquei sabendo, na verdade, tentando vir para cá, eu comecei a ver locais em que eu pudesse trabalhar. E eu tenho um casal de amigos muito especiais aqui, que é a Adriana e o Alexandre. E eles me impulsionaram nessa possibilidade. Então, eles falaram sobre a maternidade, falaram que a maternidade estava sem diretor, me perguntaram se eu não me interessaria em conversar com a secretária de saúde para ver a possibilidade de assumir o cargo. E nós marcamos esse encontro, marcamos essa reunião, eu conversei com a Nicole e resolvi aceitar o desafio de estar à frente da maternidade, principalmente sabendo do histórico da maternidade, de toda a potência que ela já foi, de tudo aquilo que ela representa para Friburgo e para as regiões satélites a Friburgo. Então, confesso que não foi um caso em que eu fiquei pensando muito tempo. A Nicole me fez a proposta e eu resolvi
aceitar o desafio na tentativa de trazer de novo para Friburgo a maternidade com a história, com toda a construção que ela já teve, toda a importância que ela tem para a cidade. A sua nomeação para a direção da maternidade é recente ainda, tem pouco menos de um mês, né? Isso. E você ainda não conseguiu abandonar ou não deixou de lado suas atividades no Rio de Janeiro, onde você tinha. Como é que tá a sua rotina, Friburgo, Rio? Eu ainda não consegui totalmente, até porque eu tenho filhos pequenos e eles estudam no Rio, então a gente já está finalizando o ano, eu preciso que eles concluam o ano letivo na escola. E eu também não posso abandonar a coordenação que eu tenho, porque isso vai gerar um impacto na organização da maternidade, então eu também estou organizando as coisas para que fique tudo funcionando adequadamente. Então, nesse momento, eu atendo as demandas que vão surgindo ao longo da semana, mas estou aqui todas as sextas, sábados, domingos e segundas. E assim, você está há pouco tempo aqui na cidade, né? Assumiu aí o cargo. Você trabalhou no Rio há muito tempo. Qual a diferença? Não sei se você conseguiu perceber alguma diferença nesse pouco tempo que você está em Friburgo. Qual a diferença que você vê na saúde de lá para cá? Então, uma coisa que para mim é gritante é o amor que as pessoas têm pela maternidade. Quem trabalha na maternidade tem um amor, uma paixão por aquele lugar que é motivante demais. Eles falam da história da maternidade, eles falam dos números que a maternidade já apresentou anteriormente. Então, isso é um diferencial, porque no Rio as pessoas trabalham com amor, mas não tem essa intensidade que a gente vê aqui. Aqui, qualquer coisa que você proponha, para eles é uma possibilidade enorme de dar certo, de acontecer, de fazer a maternidade voltar a brilhar. E é muito isso que eu ouço, sabe? Assim, fazer a maternidade brilhar novamente. Então, para mim, o que é mais gritante é essa paixão que você vê em todas as pessoas que trabalham na maternidade. E aí, assim, vai desde a senhorinha que faz a organização da higiene do hospital até as pessoas que já ocupam os cargos de direção. Para mim é algo fantástico, é motivante demais. Isso muito é bacana porque, de fato, Nova Friburgo tem uma relação de carinho com o Hospital Maternidade. A unidade tem mais de 70 anos de história. Eu mesma nasci no Hospital Maternidade, antes de se chamar Mário Dutra de Castro, né? E não atende também só a Nova Friburgo, né? Tem de outras regiões aqui da localidade. Conta um pouquinho, então, o que te passaram a respeito dos números da história da maternidade. Então, anteriormente, me parece que a maternidade era referência para Friburgo e para toda a região, da região serrana satélite. Nós tínhamos uma UTI neonatal que era extremamente funcionante, que atendia bem a população. Tínhamos um número de partos muito maior do que o que a gente tem hoje. E, assim, era realmente uma potência no que se diz respeito à atenção ao parto. Hoje em dia, ela tem um movimento um pouco menor quando comparado ao que tínhamos anteriormente. Ainda tem um atendimento diferenciado em relação às outras regiões, né, as outras cidades, municípios. Mas, infelizmente, a gente hoje não conta mais com o atendimento da UTI neonatal. E isso é uma perda enorme, porque todo bebezinho que precisa de um cuidado a mais, que precisa de cuidado intensivo, ele necessariamente tem que ser transferido. Então, isso é um projeto que a gente está firmando como Secretaria de Saúde para a gente reaver. A gente precisa reaver a UTI neonatal para que esses bebezinhos não saiam mais de Friburgo, para que a gente consiga prestar assistência adequada para os bebês dentro da nossa maternidade. É lógico que isso não é um projeto a curto prazo, porque isso envolve muita coisa, envolve obra estrutural, envolve aquisição de material, aquisição de insumos, mas é nosso primeiro grande projeto para a maternidade. Boa, bom projeto, a população clama por isso.
Mas é bacana a gente também deixar claro, né? Embora a gente não tenha UTI neonatal, temos toda uma rede de assistência que dá esse apoio na hora, a criança, né, os bebezinhos recém-nascidos, na hora de fazer a transferência, né, doutora Daniela? Graças a Deus, a gente conta com o apoio do bombeiro, que nos tem sido, assim, uma ajuda sem tamanho, assim. Acho que se ficarmos aqui agradecendo a eles durante todo o podcast, vai ser pouco perto de toda a movimentação que eles fazem para nos ajudar com as transferências, para nos ajudar com o transporte seguro desse bebezinho. Então, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio que nos auxilia muito e faz com que os nossos desfechos sejam muito favoráveis. E quais são as maiores dificuldades que você encontrou agora aqui no nosso Hospital Maternidade para, enfim, me conta se é recurso, se é estrutura, o que você identificou já? Nesse momento, talvez a estrutura seja o nosso ponto mais fraco, mas nada que a gente tenha muita dificuldade de resolver. Mas talvez o ponto de mais dificuldade que a gente tenha seja o estrutural. O humano, graças a Deus, esse processo seletivo está fazendo com que a gente tenha mais pessoas interessadas, então acho que o recurso humano vai melhorar, vai ampliar, e aí o estrutural é que a gente esbarra em algumas dificuldades, porque vai muito além do nosso desejo, né? A gente tem que percorrer todo o caminho legal para que todas as coisas possam ser alcançadas. E aí vai muito além dos nossos esforços pessoais. E é importante frisar, né? Que não é só ir lá e abrir uma outra ala, abrir uma sala. Tem todo um regramento para se estabelecer novas áreas de atendimento dentro de um hospital, né? Sim, a gente responde à Anvisa, Ministério da Saúde, tem todos os protocolos, tem todas as ambiências que são normativas que a gente precisa seguir, né? Temos regulamentos, enfim. Não é só olhar para um espaço, imaginar que aquilo pode comportar algum serviço e, ok, vamos botar uma maca, o serviço está montado. A gente precisa seguir todos os critérios que são determinados pelos órgãos para que a gente consiga cumprir todas as normativas legais e ter o licenciamento para o funcionamento de qualquer coisa que a gente deseja. Pois é, doutora, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou sobre a estrutura, agora a gente vai falar no geral, a sua expectativa daqui para frente e quais os projetos que você tem ali para implementar na maternidade. Bem, então nós já falamos da UTI neonatal, que acho que é o nosso grande sonho, mas o meu maior desejo nesse momento é que a gente consiga trazer um olhar mais humanizado para o trabalho de parto e para o parto. Que a gente consiga acolher as mulheres com um cuidado especializado para aquele momento. Que a gente consiga oferecer a elas um diferencial. Que não seja somente o parto. Que ela consiga viver aquele momento e que aquele momento traga para ela não uma lembrança dolorosa de um momento que não teve cuidado, que ela ficou desassistida, que ela ficou desamparada, mas que ela possa se recordar do trabalho de parto e do parto com uma memória de carinho, de afeto, de respeito, que a gente possa fazer com que a ocorrência, desde a internação até a alta hospitalar, ela tenha para ela memórias boas, que ela consiga olhar para a maternidade, saber que ali ela viveu a expectativa do nascimento do amor da vida dela e que aquilo só vai trazer para ela uma memória boa. Vai trazer uma memória de aconchego, de carinho, de respeito. Então, nesse momento, acho que se a gente tiver que definir a minha expectativa numa palavra, é humanização. Já tem algum projeto, alguma coisa que possa adiantar pra gente? Bem, eu tenho iniciado com os médicos como é que eu... Desculpa, gente, me perdi.
perdi a palavra. Enfim, eu tenho começado com os médicos agora a revitalização dos protocolos assistenciais. Então, a gente está voltando a ter estudos sobre a atuação em determinadas situações, principalmente nas situações emergenciais. Tenho como um desejo a gente começar a fazer a implantação de DIU no pós-parto imediato. Então, conseguir que essa mulher já saia da maternidade com o seu método contraceptivo decidido, definido e inserido, tanto para as de parto quanto as com situação de aborto, que a inserção do DIU seja possível. Isso é mais um dos protocolos, dos desejos que eu estou trazendo. E acho que, como eu disse anteriormente, a gente conseguir melhorar os nossos números de parto, conseguir fazer mais partos na maternidade, conseguir trazer para elas tecnologias de alívio da dor não medicamentosos, né? Utilização de bola, cavalinho, banqueta, para a gente diminuir os nossos números de cesarianas, porque eu percebi que os números de cesarianas são realmente elevados e não necessariamente são o desejo das mulheres. Então, tentar trazer algumas tecnologias para que a gente consiga facilitar e propiciar o nascimento por via vaginal. A senhora falou a respeito de um atendimento mais humanizado, né? Uma coisa mais próxima entre os funcionários da maternidade e as pacientes, né, as gestantes, as mães, porque não é só a mulher que está ali para fazer o parto, né, ou fazer o nascimento do filho, mas tem todo um trabalho de pré-natal que é realizado também no hospital maternidade, mas tem a questão do parto humanizado. A gente lá na maternidade, a gente consegue promover esse serviço? Então, nesse momento, até por conta das questões estruturais, a gente ainda não possui um local adequado para o parto humanizado. Porque aí a gente precisa fazer obra para criar o ambiente e ter a separação, a individualização do tratamento de cada paciente. Nesse momento, a gente ainda conta com uma estrutura de pré-parto e uma estrutura de nascimento que não é o mesmo local do pré-parto. Então, esse é o nosso segundo grande objetivo, né? Dentro dos objetivos que nós traçamos junto à secretária de saúde, a ambiência do pré-parto para propiciar um parto humanizado e seguro é o nosso próximo objetivo. Bacana. Agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto, né, da maternidade. A gente vai falar sobre a sua rotina. Você falou que ainda tem laços no Rio de Janeiro, seus filhos ainda estão estudando no Rio de Janeiro. Como é que tá essa rotina? Como é que você tem se adaptado ao Rio de Janeiro, Nova Friburgo? Como é que tá sendo isso aí? Então, eu não acho Nova Friburgo longe, né? Então, são 2 horas de distância. A gente já fazia algumas grandes vindas para cá. Então, hoje em dia, mesmo que eu tenha plantão, por exemplo, no Rio, a gente vem para Friburgo, mesmo que eu tenha que voltar para o Rio no dia seguinte. Então, a gente, na verdade, está cada vez mais aqui do que no Rio. A gente, às vezes, vem para dormir. A gente sobe a serra, aí dorme aqui, no dia seguinte volta para o Rio de novo. Porque, na verdade, a intenção é a gente passar mais tempo aqui do que no Rio. Então, tô fazendo essa... E querendo ou não, quem tá no Rio tá acostumado também a pegar a estrada, né? Que pega aquele engarrafamento de 3 horas, nossa senhora. E tudo no Rio é muito distante, sim, né? Sim, tudo longe, então acaba... Sem trânsito, eu levo no mínimo 1 hora da minha casa até o hospital onde eu trabalho. Então, a gente tá habituado a pegar trânsito, a ficar longos períodos dentro do carro. A diferença é que, vindo pra cá, são 2 horas sem trânsito. Sem trânsito, direto. E chegando aqui, quando a gente tá com muito trânsito, a gente demora 10 minutos. Exatamente. Então, tem gente que reclama ainda. Mas a gente tá vivendo bem com essa confusão do trânsito de Nova Friburgo. A gente tá administrando bem. Pra quem tá acostumado à realidade lá de baixo, realmente o trânsito de Friburgo é tranquilo. Maravilhoso. Doutora Daniele, eu não sei se a gente vai continuar falando nesse assunto de confusão. Quero que você me esclareça. A gente falou logo no comecinho do podcast que você é médica lá na equipe feminina de futebol do Fluminense. Como é que é trabalhar com um monte de mulheres ao mesmo tempo?
Dá confusão? Nada. É uma delícia trabalhar no Fluminense. Sim, é uma das grandes oportunidades que eu tive fora da obstetrícia. Eu sempre gostei muito de medicina esportiva, sempre achei uma especialidade muito bacana. E decidi, em 2019, eu decidi ingressar nessa especialidade. E tem um professor maravilhoso, o Dr. Marco Azizi, que é o médico responsável pela base masculina do Fluminense, pela base da seleção brasileira. E ele me deu essa oportunidade. A Conmebol criou uma determinação onde os clubes grandes precisavam montar as equipes femininas. E aí, na criação da equipe feminina do Fluminense, a nossa gestora pediu a ele uma indicação e ele deu meu nome. Então, eu tô desde 2019 com a equipe. A gente, além do time adulto, a gente tem as equipes de base. Hoje nós temos o Sub-16 e o Sub-18. Mas já tivemos Sub-12, Sub-14, Sub-15, já tivemos um número elevadíssimo de crianças e é uma delícia trabalhar com elas. Tem uma ideia, mais ou menos, de quantos atletas participam de todas essas equipes, integram aí o time que você atende lá? Na totalidade, a gente hoje deve estar contando com 70 atletas. Bastante. Incluindo adulto e as equipes de base. Uhum. Além da equipe de base, a gente conta com o projeto Daminhas da Bola, que foi idealizado pela Taisan, que é a nossa técnica do time adulto. E essas meninas fazem a transição entre esse projeto e as categorias de base que a gente tem no Fluminense, fazendo aí algumas delas explodirem. E hoje em dia nós temos... no Sub-17, nesse momento, 2 atletas foram convocadas. A gente está produzindo aí novas Martas pro... Se Deus quiser. Estamos produzindo novas Martas aí pro futuro, para brilhar aí no Brasil. E o Fluminense tem um histórico aí de descobrir atletas, né? Por que não na equipe feminina também? Exatamente. Assim, o Fluminense ele é famoso por ser um time formador. Uhum. Né? No masculino, nós formamos grandes atletas. Temos aí o Marcelo, enfim, temos o Pedro, temos o João. É um time famoso por formar grandes atletas. Principalmente porque o Fluminense ele vai muito além do futebol. Ele é muito preocupado com a integridade da pessoa. Então, além de formarmos grandes profissionais no quesito esportivo, formamos também atletas que são respeitosos, que conhecem os seus limites, que sabem como se comportar, que sabem como eles devem agir além do futebol. Então, a gente trouxe esse conceito, ele é muito forte e ele foi trazido para o feminino. Então, a Amanda, que é a nossa gerente, a Taisan, que é a treinadora, elas batem muito nessa tecla do respeito, da educação. As meninas das categorias de base, elas apresentam o boletim escolar, isso é um requisito para permanência, porque elas entendem que a atividade delas no Fluminense não pode interferir no desenvolvimento escolar delas. Uhum. Então, isso é cobrado, isso é acompanhado. Nós, além da questão do futebol, temos o apoio de psicólogas, assistente social, nutricionista. Então, é todo um trabalho minucioso feito por trás para que elas consigam ir lá, treinar e desenvolver o melhor da aptidão esportiva delas. Mais. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua formação novamente. Você é especializada em ginecologia e obstetrícia. Sim. A dúvida de muita gente, na verdade, é sobre o parto humanizado e também sobre a cesárea humanizada. Tem como contar um pouquinho pra gente como é que é? Claro. Na verdade, o conceito de humanização, ele parte do pressuposto em que o desejo materno ele é respeitado. E aí, quando você fala do parto humanizado,
significa que você está respeitando o desejo pelo parto vaginal ou pela própria cesariana. Porque independentemente da via por onde esse bebê vai nascer, a humanização, o respeito, ele precisa estar contido em todo o intercurso do processo. Então, o parto humanizado e a cesariana humanizada, eles se diferem porque no parto, a mãe é a protagonista do momento. Ela vai adotar a posição que ela desejar, ela vai fazer a força, né, o que a gente chama de puxo, no momento em que ela sentir o desejo de realizar aquele puxo, e a gente tende a não ter nenhuma interferência em relação a todo esse processo. A gente está ali apenas para acompanhar e diferenciar o que é fisiológico, o que é normal, de alterações que não são normais. Então, a nossa função naquele momento é garantir a segurança para o que chamamos de binômio, né? Para a mãe e para o bebê. Então, as interferências que a gente faz são apenas escutar o coraçãozinho do bebê, saber se esse bebê está com uma frequência adequada, se ele não está apresentando nenhum sinal de sofrimento, atender às solicitações da mãe, porque às vezes a mãe tem dúvidas ou tem algum questionamento ou quer fazer alguma coisa e a gente precisa orientar como esse desejo dela precisa ser realizado, mas no mais, em relação ao parto vaginal, a nossa função é não intervir, é deixar que a coisa aconteça naturalmente em um ambiente seguro. Já a cesariana, como a mãe não pode protagonizar aquele momento, a gente tenta fazer com que ela se sinta inserida no processo. Então, como ela não vai ter um momento de fazer a força, não vai ter a sensação do bebezinho saindo, a gente insere a mãe no momento apresentando o bebê imediatamente, no momento em que o bebê é retirado da barriga. Então, os campos cirúrgicos são baixados, a gente apresenta o bebê independentemente de qualquer coisa, e aí a gente faz isso nas duas vias de parto. A gente aguarda o cordão umbilical parar de bater, dali uma média de 3 minutos, para fazer o que a gente chama de clampeamento no momento oportuno. Infelizmente, nesse ínterim, na cesariana, a gente não pode fazer o contato pele a pele, porque aí tem as questões de contaminação, de risco de infecção. Mas depois do clampeamento, a gente entrega os cuidados neonatais e imediatamente a gente já faz contato pele a pele, amamentação na primeira hora de vida. Esse é o diferencial da dita cesárea humanizada. A gente insere a mãe no processo de nascimento de uma maneira diferente do parto vaginal. No parto vaginal, o contato pele a pele é feito imediatamente. Então, assim que o bebê sai da vagina materna, a gente já coloca o bebê no colo da mãe. Esse contato é feito imediatamente. O clampeamento do cordão é feito também de forma oportuna. A gente aguarda cessar os batimentos. Nesse ínterim, às vezes a placenta sai e aí a gente tem os ditos partos de lótus, que são variações da saída da placenta, né? A placenta sai antes que o cordão seja cortado e por aí a gente vai seguindo os desejos da mãe, mas principalmente respeitando a dita hora de ouro, né? Então, o contato pele a pele, a amamentação precoce, até para evitar complicações no bebezinho e até complicações na mãe, porque se a amamentação é precoce, ela começa a liberar o hormônio que já atua na contração do útero, que vai beneficiar na saída da placenta, no controle de hemorragia. Enfim, a implementação dessas técnicas e de diminuir a intervenção médica, eu acho que é o foco principal no parto vaginal. E no parto cesariana, o foco principal é trazer a mãe para o momento do nascimento de uma forma em que ela se sinta parte ativa, mesmo que ela não tenha sido a protagonista do nascimento.
Afinal de contas, é um dos momentos mais importantes da vida de qualquer mulher, Exatamente. Né? O nascimento do filho. E não esquecendo, obviamente, que ali não é uma dupla, é um trio. Então, a gente tenta trazer o pai para esse momento, para ele vivenciar o nascimento, para ele poder participar desse novo momento da família dele, para também, coitado, não se sentir excluído nessa situação, porque a gente fala o tempo todo da mãe do bebê e o pai nessa história. Doutora Daniele, Cláudio ainda não é pai. Por enquanto, ele é pai só de cachorro. Mas senti um negocinho aqui no coração. Você vai assistir, vai ter coragem de assistir ali seu bebezinho quando chegar a sua hora? Minha esposa tá aqui do lado, eu já falei com ela que eu quero assistir, mas não sei se eu vou aguentar. Aguenta. E se não aguentar, a gente chuta pro cantinho, filma e bota no YouTube pra todo mundo ver. Passando Faustão. Eu acredito que ele não vai enxergar nada, vai estar com os olhos cheios de lágrimas, vai ser um pai desse babão. Vai tirar o óculos pra Com fingir. toda certeza, chorar eu tenho certeza que eu vou, isso é fato. Isso é fato. Isso é muito importante, porque quando o pai é ativamente presente, a mãe se sente muito mais segura. Porque, em se tratando da realidade SUS, ela fez o pré-natal com uma pessoa, mas o parto dela não necessariamente vai ser realizado por aquela pessoa. Ela só vai ter o parto com a mesma pessoa que fez o pré-natal se ela ter a sorte de entrar em trabalho de parto no dia do plantão dele. Se essa pessoa der plantão. Então ela fica num contexto em que todas as pessoas que estão prestando assistência para ela são desconhecidas. Eu não conheço. Ela não tem um rosto que seja um rosto familiar para ela. Então, onde ela consegue segurança, apoio, força, é no pai. Por isso, ele precisa estar inserido nesse processo. Ele precisa entender o contexto do trabalho de parto e do parto, para que, quando ela estiver sentindo dor, ele, em vez de desestimular, ele fazer com que ela acredite que ela tem condições de ir até o fim. Então, a gente precisa realmente, quando falar de humanização, lembrar que precisa da pessoa, da figura paterna, para que a humanização seja efetivamente realizada. Muito legal. Agora, doutora Daniele, a gente tem algumas perguntas que vieram da população friburguense, né? O pessoal participou conosco pelo Instagram, enviou perguntas para que você possa responder. Claudinho, quer mandar logo a primeira? Vamos lá na primeira, então. A primeira, quem está perguntando, no caso, é a Jussara Cantelmo. É verdade que não há mais UTI neonatal na maternidade? Você acabou respondendo, né, anteriormente, mas a pergunta é da Jussara Cantelmo. Quiser responder novamente? Olá, Jussara. Obrigada pela pergunta. Infelizmente, nesse momento, nós não contamos com o apoio da UTI neonatal. Mas a equipe de neonatologia, a equipe de pediatria da maternidade, ela é treinada para dar os cuidados para esse recém-nascido até que ele possa ser transferido para uma unidade de forma segura. Então, infelizmente, não temos UTI neonatal no momento, mas conseguimos prestar assistência inicialmente até que esse bebê vá para um ambiente seguro, onde ele vai conseguir receber todo o cuidado que é necessário para o crescimento dele. A segunda pergunta é da Amaia. Diz assim: pretende colocar profissionais para USG aos sábados e domingos? Primeiramente, o que é o USG? Olá, Maia, obrigada pela pergunta. O USG é a ultrassonografia. Então, tenho a pretensão de ter ultrassonografia todos os dias, mas ainda não é uma prioridade nesse momento. A gente está priorizando a UTI neonatal, a gente está priorizando algumas outras situações, mas a intenção é que a gente tenha a ultrassonografia todos os dias na maternidade. Aí a Maia faz um complemento aqui, um pedido, na verdade, que é para falar com o pessoal lá, né, para manter o banheiro da enfermaria sempre sequinho, porque para não provocar risco lá para as gestantes que passam, transitam ali no banheiro. Pode ficar tranquila que eu vou levar o seu comentário ao conhecimento das meninas da maternidade e a gente vai tomar esse cuidado. Olha, a próxima pergunta é da Mari. Ela pergunta o seguinte: quem faz pré-natal no particular tem direito de realizar o parto na maternidade? Olá, Mari, obrigada pela pergunta. A rede SUS, ela é universal.
Então, independentemente de onde o pré-natal for realizado, o parto pode ser realizado em qualquer unidade SUS. Não existe nenhuma diferenciação, nenhuma questão, não existe nada que a impeça de realizar o seu parto na nossa maternidade. E tem também a pergunta da Tatiana Figueira. Por que não tem nenhum especialista em aleitamento materno dentro da maternidade? Existem técnicas para que diferentes tipos de mamilo possam amamentar e a falta de conhecimento arrasa com o psicológico na nova puérpera. É Tatiana o nome dela, Tatiana né? Figueira. Olá, Tatiana. Bem, nós temos a fonoaudióloga, que é quem presta esse treinamento para a mãe. Além disso, as técnicas de enfermagem, elas são orientadas para lidar com essas situações. E aí a gente vai orientar a respeito da pega, a respeito do melhor posicionamento do bebê, a respeito de técnicas mais adequadas de acordo com a particularidade de cada mama e de cada mulher. Então, a gente tem dentro da maternidade as pessoas que fazem essa orientação, sim. Se porventura ela teve uma experiência que não foi a melhor experiência, nesse momento eu peço desculpas pela desassistência que ela sentiu ter sofrido e vou intensificar o treinamento com as meninas para que outras mulheres não passem pelas mesmas situações. Deixa eu até aproveitar um gancho. Como a maternidade oferece um pré-natal, lá tem também um curso, né, de orientação para gestantes. Sim, nós temos o curso de orientação para gestantes, temos o planejamento familiar para as que se encaixam nos critérios legais e desejam fazer a laqueadura das trompas. Então, na maternidade, todas essas orientações são fornecidas no período de pré-natal. Legal. Vai. Bom, o próximo comentário é da Simone Carvalho. Ela fala o seguinte: amo e trabalho há 18 anos na maternidade. E te tá dando as boas-vindas. Seja bem-vinda. Olá, Simone. Viu como eu disse? As pessoas amam a maternidade, as pessoas desejam trabalhar na maternidade. Aquilo ali é um lugar que transborda paixão. Muito bom. E tem a participação também da Vitória Araújo. Ela pergunta: o que será feito para melhorar a assistência da maternidade? A assistência precisa ser melhor, precisa ser respeitosa. Por favor. Desculpa, qual o nome? É a Vitória. Vitória Olá, Araújo. Vitória. Então, é uma das premissas dessa nova gestão. A gente vai trabalhar a humanização do atendimento à mulher, independentemente da situação em que ela apresente. Tanto para a situação de aborto, porque aqui a gente está falando muito de parto, de trabalho de parto, e a gente não pode esquecer que a gente também trata das perdas gestacionais. Então, a intenção inicial, a mais urgente que a gente tem, é a mudança no olhar, a mudança no cuidado às mulheres que procuram atendimento na maternidade. Além dessa sensibilização, porque aí a gente não está falando de treinamento, a gente não está falando de técnica, a gente não está falando de conteúdo científico, a gente está falando de sensibilização. As pessoas precisam crer que a humanização no atendimento é a melhor forma de atender. E além disso tudo, a gente já iniciou o treinamento para os protocolos, que também vai fazer com que o atendimento seja melhorado. Enfim, é uma premissa da gestão atual, é uma necessidade que a gente vê ecoar nos corredores da maternidade e são providências que já estão sendo tomadas. Bom, a próxima pergunta é da Ana Maria Silva. O procedimento para parto normal atualmente está sendo mais humanizado? A pergunta da Ana Maria Silva. Olá, Ana Maria. No tocante à humanização, a gente ainda tem muito a melhorar. E é o que eu estou dizendo desde o início. A gente vai fazendo com que os profissionais se sensibilizem, modifiquem as suas posturas e entendam que alguns comportamentos eles não podem ser repetidos no ambiente de um hospital maternidade. Então, isso depende muito da sensibilização. Isso não é um trabalho fácil, isso não é uma mudança
que a gente vai conseguir num tempo muito curto. Mas é um ponto em que a gente já está investindo. É uma modificação que a gente já está começando a trabalhar, começando ali com passos de formiguinha para trazer a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de atendimento multidisciplinar, a equipe da recepção, porque humanização não está só no atendimento médico. Ele está ali desde a recepção, onde quem está fazendo a fichinha está entendendo que essa paciente está com dor, está respeitando os momentos dela para dar a resposta ou não. Então, essa sensibilização ela tem que ser feita desde a porta de entrada até o último momento de permanência dela na enfermaria antes de obter a alta hospitalar. Já estamos trabalhando com isso. Perfeito, doutora. Agora chegou a participação da Dani Maturano. É a Dani para Dani para Dani. A pergunta é a seguinte: a maternidade possui UTI pediátrica? Olá, Dani. Então, a maternidade ela é uma unidade de atendimento materno e fetal. A pediatria não é contemplada num ambiente de maternidade. Quem contempla a pediatria é o Raul Sertão. Então, a UTI pediátrica, o atendimento de pediatria, ele é feito no Raul Sertão. Perfeito, agora a gente... Tem mais uma aqui, só mais uma. Camila Gregório, para encerrar. Mesmo com o plano familiar, a minha irmã não conseguiu fazer a laqueadura. E agora? O que podemos fazer? Olá, Camila. Então, a gente precisa entender que o planejamento familiar, ele independe de para onde ele vai caminhar. Planejamento familiar, ele é feito gestante ou não gestante. São orientações dadas à mulher ou ao homem quanto ter ou não ter mais filhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar o objetivo do planejamento familiar. O objetivo do planejamento familiar não é a laqueadura. E não sendo a laqueadura, ele vai abrir um leque de alternativas para essa mulher. Contracepção oral, injetável, DIU, a própria laqueadura, os implantes, aí temos uma infinidade. O que precisa ficar muito claro, principalmente quando as que desejam a laqueadura não alcançam esse objetivo, é que talvez elas não se encaixem naquilo que está descrito na lei. E a lei é muito clara quando ela fala que essa mulher precisa ter 2 filhos nascidos, ou seja, o que está na barriga não conta. Ela precisa ter tido 2 cesarianas e ela precisa ter idade mínima de 28 anos. Se ela não atender a qualquer um desses 3 critérios, ela não é elegível ao procedimento de laqueadura tubária. E aí a gente, apesar do planejamento familiar, ela não vai fazer a laqueadura e vai ser ofertado a ela uma outra maneira de contracepção. Então, não sei qual foi a situação da irmã dela, mas a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado cada caso e individualizar esses casos para que as pessoas consigam entender que às vezes vai muito além daquilo que a gente deseja fazer, mas tem aquilo que é possível ser feito porque está descrito, tem uma lei, tem uma normativa, tem um regulamento, tem alguma coisa que rege aquilo e que nos dá a possibilidade ou não de executar o desejo dela. Individualizar esses casos passa justamente por tudo que você falou até agora, que é a questão de humanizar o atendimento, né? É isso, né, Claudinho? Estamos chegando agora oficialmente ao fim do nosso podcast Fala Friburgo, não é verdade, Dani? É isso aí. Hoje nós tivemos a deliciosa participação da doutora Daniele Servinho, que é a nova diretora do Hospital Maternidade, Dr. Mário Dutra de Castro. Está vindo aí do Rio de Janeiro, trazendo toda uma expectativa de bons ventos, né, para o nosso atendimento na área da saúde. Doutora Daniele, muito obrigada. Quer deixar aí suas considerações finais? Imagina, eu é que agradeço a atenção de vocês, eu é que agradeço o cuidado que vocês tiveram comigo, né, com a condução, porque confesso que tô nervosa. Normal.
Enfim, quero agradecer muito as pessoas de Nova Friburgo que me acolheram, que estão me abraçando nessa nova trajetória, que estão confiando na possibilidade da gente cumprir o desejo que a gente vem manifestando. Então, nesse momento, assim, o meu mais caloroso agradecimento a todos vocês pelo cuidado que vocês estão tendo com a minha chegada aqui a Nova Friburgo, e pedir que a gente consiga ter um pouco de paciência, porque as coisas vão acontecer, mas algumas num tempo mais longo, outras em tempo mais curto, mas que os objetivos eles já foram traçados, as metas já estão definidas, e a intenção é que a gente realmente modifique o perfil de atendimento da maternidade e que mais mulheres possam ser agraciadas pelo nascimento na nossa maternidade da forma mais humana e respeitosa possível. Muito obrigado, então, pela sua participação mais uma vez. E a gente te deseja todo sucesso, porque o seu sucesso, desse seu trabalho lá à frente da maternidade, é o sucesso também de toda uma rede, de toda uma equipe, é o sucesso das famílias aqui em Nova Friburgo, né, que vão poder trazer aí seus novos filhos, seus novos friburguenses à vida, e quem sabe aí também voltar um dia a trabalhar no Hospital Maternidade, ou ocupar aí um cargo importante na nossa Nova Friburgo, fazer a cidade sempre muito melhor. Parabéns, seja bem-vinda, sucesso mais uma vez. E dizer também que o nosso microfone aqui do Fala Friburgo vai estar sempre à sua disposição, sempre que precisar da gente, quiser falar com a população, se comunicar com a população de Nova Friburgo, você pode contar com o Fala Friburgo, que é produzido pela Subsecretaria de Comunicação Social da Prefeitura. É isso aí. E a gente conta, é com você. Você que está conferindo aí esse nosso segundo episódio, pode participar sempre, porque é fundamental que você mande seu questionamento, que você abra esse diálogo com o poder público. Então, fique atento, porque sempre alguns dias antes da nossa gravação do podcast, a gente vai lançar lá pelo Instagram da Prefeitura quem é o próximo convidado e abrir a caixinha de pergunta ali para você deixar o seu questionamento. Tá combinado assim? A gente se encontra então no próximo podcast Fala Friburgo. Isso aí, até a próxima edição do Fala Friburgo, seu podcast. Tchau, galera! Fala Friburgo.